Irmãos, graça e paz, que alegria nós estarmos juntos nesta oportunidade, nesse dia tão glorioso, primeiro domingo de abril, hoje dia da Páscoa, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus não está numa cruz, o nosso Cristo não está mais, portanto, no túmulo. O nosso Cristo, Ele ressuscitou e vive está. Ele está à direita de Deus Pai, é o nosso mediador. É aquele que intercede entre eu e você, entre o homem. É aquele que é o nosso mediador. Jesus Cristo está vivo. Eu quero dizer para você que você precisa, nesta oportunidade, crer, acreditar que nada está perdido para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesse canal, o canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Eu quero dizer para você que é uma alegria imensa tê-lo nesta oportunidade. Nós estamos aqui em cumprimento às regras da fase emergencial. Nós informamos então que os trabalhos da igreja estão suspensos, os cultos presenciais estão suspensos até o dia 11 de abril. Isso se não tiver alguma prorrogação, etc., alguma coisa aí em relação à pandemia, ok? Vamos deixar de papo, agora nós vamos adorar o Senhor. Eu queria que você preparasse esse ambiente, esse momento, aí onde você está, seja na sua casa, se é onde você vai escutar esse vídeo agora, eu gostaria que você preparasse o seu coração para que nós estivéssemos juntos prestando um culto a Deus. Esse é o momento de culto que você vai prestar a Deus. Por isso vamos orar? Pai, nós queremos suplicar do Senhor a tua graça. Toma, Pai, agora este canal, toma, Deus, a mensagem que será ministrada, a vida, o Deus, dos instrumentistas, vocalistas, a equipe de louvor da igreja, a vida, o Deus, de todos aqueles que estão envolvidos, o Deus, para a glorificação e o teu nome, o Deus, ser glorificado, ser exaltado acima de tudo. Toma, Deus, em tuas mãos esse canal e abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa este amigo, abençoa esta pessoa que recebeu, Deus, agora este vídeo para poder assistir. Meu Deus, fale profundamente ao coração deles. E fale profundamente conforme o Senhor já falou no meu coração. Ministra, Deus, nesta oportunidade. Traga cura para a nossa nação. Sara, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos, Pai, para a glória do Senhor. E que teu nome venha a ser glorificado e o teu nome venha a ser exaltado acima de todas as coisas. Toma a nação, toma aqueles que estão, ó Deus, nos corredores, aqueles que estão esperando, Deus, uma vaga na UTI. Ó Pai, tenha misericórdia. Aqueles que estão de luto, aqueles que perderam os entes queridos, aqueles que perderam alguém da família, dos amigos, um vizinho, alguém que conhece, ó Deus. Pai, tenha misericórdia. Traga o consolo e o conforto do teu Espírito para esta família enlutada. Ajuda-os, ó Deus, a elaborar esse processo de luto. E que teu nome, ó Pai, venha a ser glorificado na vida desta família. Nós te pedimos assim, para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Amém. Nós vamos louvar o Senhor. A equipe de louvor estará cantando, louvando, exaltando, glorificando a Deus nesta oportunidade. E eu gostaria que você adorasse a Deus nesta grande oportunidade que Deus está lhe concedendo agora. Equipe de louvor, e logo após eu vou deixar uma palavra para os nossos corações aqui, neste canal. Não saia daqui, por favor. Foi levado ao matador.
está sentado à destra do Pai. Jesus ressuscitou. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que ressuscitou. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que ressuscitou. Mas seu plano é um plano perfeito. Sobre a morte ele triunfou. Está sentado à destra do Pai. Jesus ressuscitou. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que ressuscitou. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que ressuscitou. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que ressuscitou. Que bom, depois da equipe de louvor, nós estamos de volta e nós vamos deixar uma palavra para o seu coração. Deus falou muito ao meu coração durante essa semana. Nós estamos naquela série aí, Vencendo as Tempestades da Vida. E hoje, portanto, já é o terceiro sermão em fase desta série. E hoje nós vamos dar continuidade àquele texto que nós começamos no domingo passado. Se você não tem ainda, não viu, não ouviu e não assistiu este vídeo, você pode procurar aqui no canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Falando em canal, aproveite você, e se você não é inscrito nele ainda, para você receber as notificações, a mensagem em primeira mão, você pode, portanto, fazer a sua inscrição aqui neste canal. Outra coisa, não esqueça de compartilhar este vídeo, para que outras pessoas possam também receber esta palavra, porque é a palavra de Deus ao nosso coração. Nós estamos com trabalhos técnicos do nosso querido irmão Igor, também o Gustavo, que faz esse projeto todo aqui para nós, e uma alegria imensa nós chegarmos aí até a sua casa. Mateus, capítulo de número 14, versículos de número 27 até o verso de número 33, eu vou ler para os irmãos. Nós ficamos dos versos 22 a 26 do sermão anterior, adorando a Jesus, primeira parte. E hoje, adorando o Filho de Deus, a primeira parte. E hoje, adorando o Filho de Deus, segunda parte, que é o final, portanto, deste sermão. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pouca fé, ou homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus.
Mateus, capítulo 14, 27 a 33. Deixe a sua Bíblia aberta, mantenha, portanto, aberta, porque nós vamos conversar com você acerca deste texto. O verso de número 33 nos diz: e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Quando eles disseram: verdadeiramente és Filho de Deus, essa declaração, acredito que esse incidente deu a eles algumas lições importantes que nós estamos trabalhando em cima dessas lições. Em primeiro lugar, nós vimos que ele deu a eles a prova de sua autoridade divina no sermão anterior. E vimos isso na maneira como ele controlou não só eles, os discípulos, mas também a multidão, despedindo, portanto, todos eles ali. Em segundo lugar, ele demonstrou a eles o seu conhecimento divino, embora estivesse separado deles. Em terceiro lugar, ele mostrou a eles a sua proteção divina, nós vimos, e houve uma quarta demonstração de divindade. E a gente começa a partir de agora aqui a conversar com você acerca desse sermão. E essa foi o seu amor divino. Houve uma quarta demonstração da divindade de Cristo, e essa foi aqui, portanto, o seu amor divino. E nós descobrimos que nesta parte do texto que queremos ver na oportunidade com você, meu querido irmão e amigo, o versículo 28 nos diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Embora Mateus, Marcos e João registrem Jesus andando sobre as águas, apenas Mateus registra este incidente particular com Pedro, que eu acabei de ler o versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E o Senhor disse o quê? Venha. Agora nós vamos parar por aqui um momento. Agora, eu acredito, meu amado e querido, que esta é a imagem do amor de Deus. Deus não é caracterizado apenas por autoridade soberana e conhecimento, e protegendo, fornecendo cuidado e poder, mas eu vejo aqui no texto, meus amados e queridos irmãos e amigos, o amor de Jesus. E nós sabemos disso. Nós conhecemos o suficiente as Escrituras para saber que de fato Deus é um Deus de amor. Você é prova disso. Na verdade, a própria Bíblia diz que Deus é amor, não é? Está lá, portanto, em 1 de João, no capítulo 4, versículo 8. E ele ama os seus. E ele os ama com um amor tão influenciado. Ele os ama com um amor infinito. Ele os ama com um amor imutável. Ele os ama com um amor perfeito, eterno, santo e gracioso. E preste atenção nisso aqui. E a maneira como você demonstra amor biblicamente é, de fato, atendendo a uma pessoa que precisa e atendendo a sua necessidade. É assim que você demonstra amor. E eu vou dizer que Deus amou tanto a mim e a você, que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer e pagar a pena pelos nossos pecados. Pagar a pena pelos nossos pecados. Está lá em João, no capítulo 3, versículo 16. E em João ainda, diz que se você diz, redundância, mas para você entender, diz que ama alguém, mas se você fecha a sua compaixão a essa pessoa, como o amor de Deus habita em você? Você sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque o amor não é algum tipo de sentimentalismo. Não, não é. O amor não é algum tipo de capricho. Também não é.
O amor não é algum tipo de sentimento, algum tipo de paixão. Não, não é isso. O amor é o princípio de atender às necessidades, levando as pessoas da fraqueza à força. E nós vemos isso aqui. Nós vemos isso aqui. Alguns comentaristas, eles têm discutido, questionado e interrogado, feito tantas argumentações a respeito desse assunto, de que por que Pedro fez o que fez? Por que Pedro andou na água, aquelas coisas todas? Então tem muitas conversas, tem alguns comentários a esse respeito. Mas eu não vou entrar em cada um deles. Eu vou colocar aqui a minha posição que eu creio, e na verdade creio, entretanto, que há uma explicação muito boa porque ele fez o que fez. E eu vou chamar a sua atenção. É o seguinte. Para mim, para minha concepção, ele queria estar onde Jesus estava. Como assim? Parece fazer sentido o texto. Ele queria tanto estar onde Jesus estava, que ele estava disposto a sair do barco e ir para onde ele estava. Aí você diz para mim, pastor, mas mesmo querer estar onde Jesus estava, tanto, não poderia fazer você fazer isso. A menos que você acredite que ele tem o poder de sustentá-lo como ele estava de fato sendo sustentado. E querido irmão e amigo, está declarado de forma simples no texto e é um ato claro de afeto construído sobre uma fé confiante. Por isso, antes de julgá-lo, por isso, antes de criticá-lo, não faça isso. Não julgue Pedro. Não castigue Pedro. Mas você pode dizer para mim assim, mas pastor, Pedro ele adormeceu numa reunião de oração. Sim, aconteceu isso na vida dele. Mas quem é que nunca dormiu numa reunião de oração? Porque todos nós adormecemos numa reunião de oração. Talvez nem participamos de uma reunião de oração. Mas você diz para mim assim, mas pastor, ele presunçosamente tentou desviar o Cristo da cruz e o Senhor teve que repreendê-lo e dizer a ele assim, afasta-te de mim, Satanás. Foi mesmo. É verdade. Mas eu quero perguntar uma coisa para você, eu quero afirmar, na verdade, não perguntar. E todos nós temos ficado como um bloqueio ao propósito expresso de Deus e, portanto, aliado muitas vezes ao adversário. Às vezes nós fazemos coisas muito mais que o adversário espera, o inimigo, Satanás, o inimigo das nossas almas, que Deus. Não é assim? É. Aí você pode falar para mim assim, mas pastor, ele ficou fora do julgamento de Jesus e o negou em 3 ocasiões. E eu afirmo, e todos nós, será que não o negamos? Quem sabe, na maioria das vezes, pelo nosso silêncio? Quantas vezes negamos a Cristo pelo nosso silêncio? Quantas vezes? Você pode então querer dizer para mim, mas pastor, Pedro era um impetuoso. E você pode estar certo. Mas nunca diga que ele não amava o Senhor Jesus Cristo, ou que ele não confiava nele, ou que ele não atribuía a ele algum tipo de motivo bobo para o que ele fez, o que está aqui. Queridos, preste atenção numa coisa. Preste atenção nessa palavra aqui. As pessoas não saltam de barcos no meio de uma tempestade para andar sobre as águas, para se exibir, ou então demonstrar presunção. Não, elas não fazem isso. O que de fato eu creio que consumiu o coração de Pedro foi o que ele de fato amava a Jesus. E ele sentiu a sua presença, uma tremenda segurança quando ele viu.
E ele acreditava que se o Senhor pudesse andar sobre essas coisas, ele poderia chegar onde estava e estar seguro no meio de um ambiente que ele não podia controlar e do qual tinha muito medo. E eu gosto disso, dele. Gosto do fato de que ele sabia que ele não tinha recursos. Gosto do fato de que tudo que ele conseguia pensar em fazer era correr para onde Jesus estava, mesmo que você não pudesse fazer isso e nem eu. Ele estava consumido pelo fato de que queria chegar até Jesus. Ele queria estar com Cristo. Em todos os sentidos, ele queria estar com Cristo. E eu amo isso nele. E é por isso que ele era o líder que era. E é por isso que ele poderia liderar os outros apóstolos. E é por isso que ele é o primeiro nome na lista dos apóstolos sempre que aparece na Bíblia. Ele era o líder. Ele era o mais próximo de Jesus Cristo porque queria estar lá. Ele desejava estar lá, havia segurança lá, havia segurança ali, havia força ali, e é assim que deve ser. E veja o versículo 29. E aqui vem a confirmação à atitude de Pedro quando Jesus disse: vem, vem Pedro. Guarda isso, por favor. O Senhor nunca convida ninguém a fazer nada pecaminoso. Nunca. O Senhor nunca convida ninguém a fazer algo orgulhoso ou presunçoso. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Quando ele disse venha, venha, ele teve toda a terna compaixão que um pai amoroso teria quando seu filho pequeno, que ansiava por ver a segurança e a proteção dos braços de seu pai, chamava seu pai para abraçá-lo, corria para abraçá-lo. E por isso que ele disse: venha, Pedro, venha. Ele sabia que a fé de Pedro era fraca. Ele sabia que era frágil. Ele sabia que estava com defeito. Ele sabia que não poderia resistir à tempestade melhor do que o pequeno barco. Mas, veja você, o Senhor nunca rejeita a fé frágil. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele pega e constrói. Ele pega e constrói. Ele nunca rejeita um amor fraco. Nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Ele toma e constrói, porque essa é a essência do amor divino. Levar um homem e uma mulher onde eles estão e conduzi-los a uma provação que aumenta a sua capacidade de crer em Deus, de amar a Deus e, portanto, aumentar a sua capacidade de aproveitar a vida e tudo que Deus oferece. Foi por isso que Jesus disse: venha. Vai ser a maior lição da sua vida agora, Pedro. Venha. E diz o versículo 29, que quando Pedro desceu do barco, ele andou sobre as águas. Agora, ele não estava apenas andando ali, ele estava caminhando para ir a Jesus. Para ir a Jesus. E tudo que ele tinha em mente era ir até Jesus. E essa pode ser a parte mais significativa de toda a cena. Descer do barco e ir a Jesus. É para onde ele estava indo. Ele queria chegar a Jesus. Mas este foi um teste difícil. Muito difícil, queridos. Eu quero dizer que ele viu o Senhor, no capítulo 8, ele viu o Senhor, no capítulo 8 de Mateus, que está registrado,
que o Senhor estava dormindo na parte de trás do barco quando eles estavam numa tempestade. E a única coisa que eles tinham que fazer era, de fato, ali, ele levantou-se e ele disse: Senhor, salva-nos. Foi acordá-lo e gritar e clamar e orar: Senhor, salva-nos, perecemos. E toda a tempestade parou lá no capítulo de número 8. Ele sabia que o Senhor poderia cuidar disso. Ele tinha visto isso. Ele tinha visto isso. Então, a sua fé o levou tão longe. E então ele percebeu que o Senhor estava agora no controle, sempre teve no controle de tudo, mas quando ele saiu, o teste foi um pouco mais difícil do que ele pensava. Quando ele tirou uma perna ou um pé de dentro do barco. Eu quero dizer uma coisa aqui. Quer dizer, na verdade, ele está andando sobre a água, mas as ondas e o vento, e diz o versículo 30 ali, quando ele viu o vento, ele teve medo e, começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ele queria estar onde Jesus estava. Sua fé o tirou do barco, mas ele entrou em uma situação muito diferente de qualquer outra em toda a sua vida. Ele tinha estado no barco durante a tempestade. Ele tinha. Mas ele nunca tinha saído do barco durante a tempestade. Nunca. Mas veja você, este é o ponto principal. Veja. Não precisamos aprender o que já sabemos. Não. Precisamos aprender o que ainda não sabemos. E Deus faz isso. E como você edifica um homem se não o colocar em uma situação extrema que ele nunca experimentou, mostrando-se fiel e poderoso nessa extremidade, para que agora ele possa confiar muito mais ainda em você? Mas veja você, é disso que se trata na vida. Quando Tiago diz: o teste de sua fé é esta, ou melhor, o teste de sua fé está, em última instância, produzindo, diz Tiago, perfeição. Veja, o Senhor nos leva até aonde a nossa fé vai, e então nossa fé termina e começamos então a afundar, e Ele nos permite começar a afundar e dizemos: Senhor, salva-me. E quando Ele o faz, isso aumenta, estende, alarga essa fé ainda mais. É disso que se trata a vida cristã. Trata-se de aprender mais e mais a confiar em Deus no meio das tempestades. E talvez é por isso que Deus está nos dando essa tempestade nesses dias. Talvez é por isso que Deus está nos dando essa tormenta, esse vento, essa Covid, isso algo que está trazendo-nos medo e tantas outras coisas mais. Mas é para nós aprendermos a dependermos e a confiarmos mais em Deus. Talvez você não tenha confiado em Deus. Talvez você tenha confiado em outros deuses. Talvez você não tenha confiado em absolutamente nada, mas você precisa confiar exclusivamente em Deus, que é isso que Deus está tratando com você e Deus está tratando comigo. Crer em Deus mais e mais, para que possamos dar um passo de fé e tentar as coisas que acreditamos ser inadequadas para realizar. Então, Pedro estava com medo. E essa é uma maneira suave de dizer isso. Ele começou a afundar. Não havia como nadar. Não com todas as roupas que ele vestia. E não no meio daquela tempestade, querido. Ele apenas gritou: Senhor, salva-me!
E aqui vemos o amoroso Senhor no versículo de número 31. E imediatamente, e prontamente, na minha tradução, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? O que o Senhor está dizendo? Você não achou que eu te pegaria? Você não achou que poderia confiar em mim nessa extremidade? Você não achou que eu iria sustentá-lo naquela coisa que você nunca teve antes da vida? Eu estava aqui o tempo todo. E na verdade eu estou aqui o tempo todo. O Senhor o pegou. O Senhor o pegou. E eu posso sugerir a você que antes de condená-lo por pouca fé, essa pouca fé de Pedro é melhor do que nenhuma fé? Eu também gostaria de lembrar que o nosso querido Senhor disse: se você tiver fé tão pequena quanto um grão de mostarda, poderia mover uma montanha? Então não é preciso muito, não é? Eu creio, irmãos, que se pouca fé vai tirar você do barco e colocá-lo na água, é uma coisa bem substancial. Bem substancial. Todos nós, eu creio, poderíamos ser caracterizados como tendo pouca fé, meio que misturada com dúvidas. Misturada com dúvidas. E é por isso que o Senhor traz para a nossa vida as dificuldades. É por isso que o Senhor traz para as nossas vidas as provações, as vicissitudes, as lutas, as dores, para que passando por essas coisas vejamos que Ele nos sustenta. E agora a nossa pouca fé, ela cresce e cresce e cresce. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ele fortalece a nossa fé em meio às dificuldades da vida. Ele fortalece. É para isso que servem as tempestades, para fortalecer a nossa fé, para crermos que Deus nos sustenta, que Deus nos preserva, que Deus cuida de nós, que Deus nos ama. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro aprendeu que Jesus podia cuidar dele quando ele não podia cuidar de si mesmo no limite final. E é assim com a minha vida. E é assim com a sua vida também. Eu os mencionei na semana passada, no sermão, na parte 1, na parte primeira, né? Adorando o Senhor Jesus, parte 1. Jesus cuidou deles em seu dilema. Primeiro, na montanha e na sua intercessão. Lembra que ele estava orando sozinho lá no monte? Diz o versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ele estava cuidando deles em sua intercessão. E ele estava cuidando deles enquanto caminhava sobre as águas. Temos então a confiança de que o Senhor Jesus cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Não precisa ter medo. Não precisa ficar assustado. Não precisa ficar temeroso. Não precisa ficar depressivo. Não precisa ficar angustiado. Apenas creia. Creia que Deus vai cuidar de nós. Porque o seu amor chega para se expressar a nós, para fortalecer, para estender a nossa fé, para nos edificar ainda mais. É assim que funciona o seu amor. É assim que funciona o seu amor. Oh, como Ele ama os seus. E eu o vejo nisso, demonstrando aquele amor divino, estendendo a mão para um discípulo frágil e fraco, levando para onde ele estava, não o condenando por sua fraqueza, mas construindo sua força. Amor divino. Amor divino. E é um ponto final.
E eu só o menciono de passagem, porque é muito óbvio, está no texto. E eu acredito que essa aqui seria a nossa quinta lição. Eu acredito que eles adoraram o Filho de Deus, porque ele também demonstrou o poder divino. Versículo de número 32. Eles já tinham visto o suficiente andando sobre as águas e todo o resto. Mas diz o versículo 32, é tão natural, e quando eles entraram no barco, o vento parou. Parou. Ele entrou no barco e a tempestade parou. E o texto nos diz que o barco chegou instantaneamente à costa. Verso de número 34. Então, estando lá no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. E eles estavam no meio do mar, a tempestade parou, em um piscar de olhos, eles estão na costa. E o evangelista Marcos diz em Marcos do capítulo 6, 51, que eles, os discípulos, ficaram maravilhados. E então ele adiciona este ponto no versículo 52 de Marcos, dizendo assim: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Endurecido. Eles deveriam estar surpresos. Isso é rotina para Jesus. E aqui diz o versículo 33, eles o adoraram. E quando eles viram Cristo demonstrar isso, não havia dúvida de que ele era um com Deus. E eles o adoraram. Qual é a mensagem para você? Adore-o. Adore-o. Como você pode não adorá-lo? Como você pode não adorá-lo? Ele demonstrou a soberania de Deus. Ele demonstrou a onisciência de Deus. Ele demonstrou o cuidado protetor de Deus. O amor divino de Deus. E o poder de Deus. E você, meu amado e querido amigo que me assiste agora, você também é chamado como eles eram, pela visão clara do que ele fez, para poder então dobrar os seus joelhos aí na sua casa e reconhecer esse Jesus como o único Senhor, como o único Deus, como o único Senhor absoluto. Bendito seja o nome do Senhor. E eu espero que você venha reconhecer Jesus nesta oportunidade. Eu espero que esta mensagem não seja simplesmente mais uma de tantas milhares e milhares que tem no canal YouTube. Deus quer falar com você. Deus quer que você o adore. Deus quer que você se prostre. Deus quer que você o convide para vir morar no seu coração, para ser o Senhor da sua vida, para ser o Senhor da sua casa. Para sua confiança ser totalmente nele. Totalmente nele. Para encerrar, eu chamo a sua atenção para uma palavra do apóstolo Paulo lá em Filipenses, no capítulo 2. Esta a expressão máxima do propósito de Deus para Jesus Cristo. Ouça, portanto, Filipenses 2, capítulo 9. Vai aparecer aí na tela para você ver. Deus também o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua deve confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ouça, Deus o chama para dobrar os joelhos a Jesus Cristo, e eles fizeram isso. Este era Deus, e eles o adoraram como tal. E você também precisa adorá-lo como Senhor. E é melhor você reconhecê-lo agora do que depois da morte. Porque depois da morte não há mais chance para ninguém.
Porque depois da morte não há uma reencarnação, não há um purgatório, não há um lugar reservado, não há um lugar para nós intercedermos por alguém que já morreu. Muito pelo contrário, só há dois caminhos, diz a palavra de Deus: os céus e o inferno. Não tem outro caminho, só tem esses. E eu quero convidar você nesta hora, se você ainda não reconheceu Jesus como Senhor, se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, se você ainda não o adorou como o único Deus, o único e exclusivo, você faça isso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo e para a alegria dos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele tem autoridade divina, Ele tem conhecimento divino, Ele tem proteção divina, Ele tem amor divino e Ele tem poder divino para mim e para você. Por que você não corre para Jesus nesta hora? Agora, você. Esquece religião, esquece o credo, esquece religião, esquece aquilo que te ensinaram, religiosidade. Pastor, mas e a minha religião? Eu não quero saber de religião, eu quero saber de Jesus Cristo. O que é que você vai fazer com Jesus Cristo nesta hora? Porque os discípulos o adoraram. E você? E você? Deus nos ajude. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele peguei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Pai, obrigado pela Tua palavra nesta oportunidade.
Obrigado pela tua palavra lida, exposta, explicada. Esses versos, ó Deus, do capítulo 14 de Mateus, dos versículos de 22 a 33. Nesses dois sermões foram, ó Pai, de forma clara, expositiva para o nosso entendimento. E permita, Pai, que esses sermões que estão nesse canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, no canal YouTube, que essa pessoa, ao assistir de fato, terminar, o Deus, de assistir este sermão, de prestar esse culto, ele possa reconhecer Jesus Cristo como Senhor e também adorá-lo. Que possa haver conversão, Pai. Que possa haver salvação nessa vida. Se por algum motivo, Pai, alguém que está me assistindo agora está longe do Evangelho, está distante do Evangelho, está frio, não tem levado o teu Evangelho a sério, não tem se preocupado com as coisas espirituais, não tem se preocupado com o futuro depois da morte, que nesta hora, Pai, seja uma hora de salvação, que esta hora, Pai, seja uma hora de encontro, que esta hora, ó Deus, seja a hora, meu Deus, de arrependimento, seja a hora de abandono de pecado, seja a hora, meu Deus, de acerto de vida, seja a hora, meu Deus, de reconhecimento que o Senhor é Jesus e ninguém mais. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Pai, fica comigo, com a minha família, fica com este irmão, esta irmã, fique com este amigo, fique com esta pessoa que ficou esse tempo com este canal. Proteja-os, livra-os, guarda-os. Nós te pedimos assim, Pai, para o louvor da glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Deus, o Pai, as ternas consolações, o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, protegendo o Senhor Jesus, aquele que tem autoridade, aquele que tem conhecimento, aquele que tem proteção, aquele que tem amor, aquele que tem poder divino, ele esteja na sua casa, na sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, que prazer, obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Compartilhe este vídeo, leve essa mensagem a outros corações que também precisam reconhecer Jesus como Filho de Deus, o único Filho de Deus, e adorá-lo. Próximo domingo, dia 11, se Deus quiser, nós estaremos aqui ainda com uma palavra para o seu coração e para o meu coração, para a glória de Jesus. Se cuide, tá certo? Quero te ver na semana que vem, em nome de Jesus, para a glória dele. Fui. Tchau.